Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Terça-feira, dia 22 de setembro de 2020. Vamos à nossa aula de hoje? Vamos lá? Hoje vamos começar com matemática. Nós vamos começar a trabalhar os conceitos da multiplicação. Nós já trabalhamos e revisamos bastante a adição, que é a conta de mais, quando nós somamos, nós juntamos, e a subtração, que é a conta de menos, quando nós tiramos uma quantidade de outra, alguns valores, e aí nós trabalhamos muito. E agora nós vamos trabalhar a multiplicação. Para facilitar, eu mandei o link para vocês de uma aula que foi trabalhado no portal da Escola Cuiabana e que vocês precisam assistir, ok? Se vocês assistirem aos vídeos, vocês conseguem fazer as atividades. Lógico, às vezes pode ter uma ou outra dúvida e aí a professora vai estar ajudando. Mas se vocês não assistem aos vídeos, aí vocês não vão conseguir compreender apenas olhando o material. Ok, galerinha? Então, primeiro vocês vão assistir o vídeo de hoje sobre matemática, sobre a multiplicação, e depois vocês vão abrir o livro de vocês das páginas 144 a 149. E aí vocês vão observar algumas atividades aqui envolvendo a multiplicação. Vocês vão perceber que a multiplicação acontece para facilitar as nossas vidas, as contas, porque é uma forma de adição, é o mesmo que somar várias vezes, só que aí para essa conta ser facilitada, existe a multiplicação. Então, vocês terão aqui no livro alguns exemplos para a realização das atividades depois que vocês assistirem ao vídeo, ok? Se não assistir o vídeo, não vão conseguir fazer. Galerinha, também vamos fazer do nosso material tema, tá? Das páginas 77 a 80. Hoje vocês vão conhecer uma fábula que se chama O Urso e as Abelhas. Olha só que interessante. Um urso topou com uma árvore caída que servia de depósito de mel para um enxame de abelhas. Começou a farejar o tronco quando uma das abelhas do enxame voltou do campo de trevos. Adivinhando o que ele queria, deu uma picada daquelas no urso e depois desapareceu no buraco do tronco. O urso ficou louco de raiva e se pôs a arranhar o tronco com as garras na esperança de destruir o ninho. A única coisa que conseguiu foi fazer o enxame inteiro sair atrás dele. O urso fugiu a toda velocidade e só se salvou porque mergulhou de cabeça no lago. Moral: mais vale suportar um ferimento em silêncio que perder o controle e acabar todo machucado. Bom, galerinha, essa fábula, ela conta a história muito interessante, ensinando como lidar com situações. Aquilo que nós aprendemos também na Escola da Inteligência, não é mesmo? A organizar as nossas emoções, a agir, né, com tranquilidade. Aqui vocês vão pegar essa fábula e vão circular onde vocês encontrarem. Aqui a professora fez a leitura, vocês acompanhem no livro e vocês vão circular as palavrinhas que eu estou indicando agora, os animaizinhos que vocês vão encontrar nesta fábula. O urso e a abelha são os dois animaizinhos que estão aqui nessa história. A fábula, ela retrata sempre emoções, situações do cotidiano humano, das pessoas, mas utiliza animais. E aí, na história, os animais falam, eles têm emoções, têm sentimentos, e geralmente a fábula traz uma moral da história. O que é essa moral da história, professora? É aquilo que nós aprendemos, a lição que nós tiramos dessa história, ou dessa fábula, dessa narrativa que nós ouvimos aqui. Então, mais vale suportar um só ferimento em silêncio do que perder o controle e acabar todo machucado. Então, essa foi a moral dessa história. Se o urso tivesse
né, se controlado, teria ficado com um machucadinho só e sararia rápido. Mas ele perdeu o controle, ele ficou violento, ele ficou agressivo e aí muitas abelhas causaram muitos mais ferimentos, não é mesmo? Então nós vamos continuar fazendo atividades, tá? Vocês vão, a partir desta fábula, vocês vão observar os exercícios e vão respondendo. Quem assiste o vídeo percebe que a professora vai falando muitas das coisas que vocês terão que utilizar como resposta, como nós fazemos na sala de aula. Nós vamos ensinando, vamos explicando, mas se não assiste o vídeo, não consegue fazer. Galerinha, olha só. Aqui, essa fábula, ela foi traduzida, porque ela foi escrita em outro idioma. Então, quando você ouvir falar em tradução, é porque foi escrito em um outro idioma e foi traduzido para o nosso. No caso aqui, nós falamos o quê? Português. Então, o idioma original desta fábula, se nós olhássemos para ele aqui, nós não entenderíamos, porque talvez não seja do nosso conhecimento. Mas uma pessoa que conhece aquela língua fez a tradução desse idioma para que nós pudéssemos ler tranquilamente aqui como nós aprendemos e como nós falamos. Então, a nossa aula de hoje é bem tranquila, é só observar os detalhes de cada palavrinha. Vocês vão ler essa frase que está aqui lá no texto, vão pintar os espaços entre uma palavra e outra, vão observar a escrita de cada uma das palavras. Qual palavra que é maior nessa frase? Quantas palavras têm apenas uma sílaba? Quantas palavras têm 2 sílabas? E 3 sílabas? Então, vocês vão perceber aqui a quantidade de sílabas. Quais palavrinhas aqui, nessa história, nessa frase, que tem a maior quantidade de sílabas? Vocês vão observar. Bom, também vão perceber que nessa frase tem muitas palavrinhas. E aí, olha só, na frase existem mais palavras com quantas sílabas? Existem mais palavras com uma sílaba, com 2 sílabas ou com 3 sílabas? Então, vocês vão observar. E para prestar muito mais atenção e a compreensão de uma frase, vocês vão observar que está faltando aqui algumas palavrinhas para completar essa mesma frase. Então, as palavrinhas que estiverem faltando em cada uma, vocês vão completar, tá bom? E na página 80, para finalizar, nós vamos fazer até aqui, no exercício número 5. Existem 3 frases aqui, vocês vão pintar aquela que corresponde à frase que está lá no texto, porque tem uma pegadinha aqui em cada uma dessas frases. Tem palavrinhas que estão escritas um pouquinho diferente, para ver se você está prestando atenção. Então, vamos à nossa aula de hoje, vamos trabalhar juntos. Tendo dificuldade, me chama aqui no grupo, eu vou atendendo vocês, ou no privado, e aí nós vamos fazendo as atividades. Beijo, galerinha, encontro vocês no grupo.